Bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócios. E hoje a gente vai a fundo numa transformação que está mudando todos os negócios, mas mudando mais fortemente o mundo financeiro, né? A automatização, você criar robôs e tudo mais. E para isso eu trouxe aqui Fábio Lousada. Fábio, muito obrigado por participar aqui do podcast, cara. Pô, é uma honra aqui conversar com você, Jorge. Acompanho a sua história, sei que você é um investidor nato e eu tô aqui para aprender também. Muito bom. Eu notei aqui que o Fábio Lousada é uma das vozes mais influentes no ecossistema de negócio e tecnologia no Brasil, né? Fundador aqui do M Banco Educação, né? E se destaca aqui com temas como inovação, inteligência artificial, construção de negócios escaláveis. Então vai ser muito bom pegar um pouco dessa tua experiência. Eu queria começar até com uma pergunta. E da tua percepção, né? Como que a inteligência artificial, GenAI, está mudando o sistema financeiro, né? O que era há 2, 3, 4 anos atrás, o que é hoje e o que você está vendo para o futuro, né? Está mudando completamente, Jorge. Eu vejo aplicações práticas que estão entregando muito negócio. Um exemplo de aplicação, para a gente trazer coisas práticas aqui, é o Nubank. O Nubank fez uma parceria com a OpenAI, e melhorou muito o atendimento e a experiência do cliente deles. O que eles fizeram? Eles pegaram o time de atendimento de vendas, criaram um robô junto com a OpenAI, onde tem tudo lá, todos os processos, todas as operações, todas as dúvidas, aonde no começo teve uma resistência, mas depois melhorou muito a eficiência, porque hoje o colaborador do Nubank ele vai lá, digita, procura e ele tem uma resposta muito mais clara do atendimento do que aquele saque normal que a gente está acostumado, aquele perguntas e respostas. Só aquilo trouxe uma eficiência absurda para o banco. Então, o primeiro passo da IA não é só substituir pessoas, como falam, mas sim potencializá-las. Porque agora o Nubank, com essa operação junto com a OpenAI, ele conseguiu potencializar muito. Então, os bancos eles estão colocando muito dinheiro e o sistema financeiro no Brasil, se a gente pega todos os setores, é o que mais investe em inteligência artificial. Agora, você consegue explicar para a gente assim, porque quando você pensa na inteligência artificial, a primeira coisa, vou botar o robô e vai substituir. Aí a pessoa bota o robô, faz uma pergunta genérica, talvez com pouco contexto, e a resposta não é boa, né? E eu vejo assim que esse processo, você tem vários agentes fazendo cada uma coisa muito específica, né? Como é que você consegue, né, fazer essa transformação, né? Qual é o passo a passo ou dicas, né, para quem está pensando, poxa, essa vai ser a nova realidade, eu tenho que estar preparado. Você consegue dar um pouco mais de cor assim, para essa transformação? Com certeza, Jorge. Isso às vezes até é um impeditivo. Por quê? Você tem que tomar muito cuidado, o empreendedor tem que tomar muito cuidado ao colocar inteligência artificial por colocar. Por quê? Muitas vezes ele vai lá e coloca um bot genérico, igual a gente fala, igual era normal. A experiência vai ser ruim para o cliente e a experiência vai ser ruim para o seu time. E se você tem um time que colocou o bot e a experiência não foi boa, ele cria uma resistência absurda com inteligência artificial. Então você quer ampliar o seu negócio, quer acelerar, e você cria uma resistência por não estudar a inteligência artificial de fato. Mas assim, eu preciso avançar, porque hoje tem muito mais soluções. As soluções são as IAs generativas, e aí depende muito do tipo de atendimento que você quer fazer. Por quê? Hoje você escolhe qual modelo que você quer ter. Então, eu quero ter o modelo da OpenAI, que é o ChatGPT. O ChatGPT muitas vezes é caro o modelo. Será que vale a pena eu colocar o modelo do ChatGPT ou eu posso partir para um outro mais barato? Tem opções mais baratas. Você pega ali, por exemplo, tem outros modelos. A Mistral, que é um modelo já da França, que é mais barato, você consegue atender mais pessoas. Você tem outras soluções, como o próprio Gemini do Google. Você tem o Grok do Twitter. Então, cada vez mais estão entrando novos no mercado. E hoje tem os da China também, que tem o DeepSeek, que aí você barateia muito o seu custo. Então entender, eu tô falando de um atendimento aonde vai ser muito complexo, aí seria legal colocar um ChatGPT 4o e aí eu mantenho esse. Agora é um menos complexo, aí eu posso colocar um DeepSeek que eu vou baratear muito. Então você entendendo a inteligência artificial para entender qual que é o melhor para você, porque você consegue treinar hoje e ele tem uma entrega muito mais positiva. Como você comentou, Jorge, está muito certo, você precisa ter cada IA com uma ação específica. Porque existe um negócio chamado janela de contexto, que é o quanto que essa IA tem memória para poder responder algo. Se você faz com um agente IA tudo, com uma IA tudo, ele vai perder o contexto, ele vai perder a memória e ele vai fazer o que a gente fala de alucinar.
Ele vai alucinar muito rápido, vai falar besteira, mas porque você não entendeu a janela de contexto. E tudo isso é programado. Pô, eu quero que ele tenha uma memória de 10 páginas, eu quero que tenha uma memória de 100 páginas. Tudo isso é programado e tem um custo. Por isso que você entendendo como implementar uma agente IA, você consegue baratear muito e entregar um bom resultado. Mas, por exemplo, se eu fosse montar uma IA para automatizar uma força de vendas, né? Então, fazer a primeira capa de prospecção, por exemplo. Eu teria que criar vários agentes. Como é que funcionaria esse processo? Muito bom. Falando, acho que trazendo até a parte prática, você consegue hoje criar um agente em um dia. Você consegue criar. Aham. Você usa uma plataforma como N8N e você consegue programar isso de uma forma muito simples. E como que funciona isso? Você vai escolher sempre o seu robô, um deles, que pode ser, por exemplo, o GPT da OpenAI. E aí dele você vai ter duas características que você vai ter que colocar nesse robô. De um lado, a memória que você quer ter, e o segundo é o que ele quer aprender. Isso que é a parte legal. Então, dentro desse N8N, você consegue colocar PDFs, sites, tudo para treinar o seu robô com aquilo que você quer. E até você desenhar como que ele vai atuar. Se ele vai ser um robô ali mais alegre, mais simpático, você consegue desenhar tudo isso. Eu falo, hoje é um processo simples. Ou você pode aprender comigo, tem vídeos no YouTube que explicam isso. Você pode contratar uma consultoria, por exemplo, que cria agentes de IA, mas é coisa muito rápida. Você consegue aplicar isso em um dia. Tá, mas aí bom, duas perguntas. Vamos começar aqui só para fechar essa que a gente começou, vamos né? lá. Eu gosto disso. Então vamos supor que eu tenho um processo. Então meu processo fazer prospecção, eu recebo uma lista de leads frios, aí tem o nome da pessoa, eu tenho que identificar essa pessoa, sei lá, vou lá no LinkedIn ou algum software, vejo qual é a característica, depois eu tenho que entender qual seria o script mais adequado para abordar essa pessoa, depois tem que mandar uma mensagem. Então vamos supor que eu montou esse processo. Então, por exemplo, o robô especializado em localizar essa pessoa na internet, ele seria um comando específico, né? Uma vez que eu encontrei essa pessoa, tentar entender quais são as características que vão gerar mais conexão com essa pessoa, seria um outro robô. E é assim que você vai fazendo um robô para cada atividade? Perfeito. Acho que é bom a gente separar em três coisas. Tem a IA, tem o agente IA e tem o multi-agente IA. Certo. Qual que é a diferença? Uma IA normal é o que a gente responde ali no chat GPT. Então, ali tem pergunta, tem a resposta. O agente IA, ele toma uma decisão a partir de algo. Então, vou pegar um exemplo. Eu quero pegar do LinkedIn. LinkedIn tem um monte de trava, mas você pode fazer o seguinte. Você vai no LinkedIn, você põe salvar, você pega o perfil e põe imprimir. E aí você salva com um PDF o perfil daquele jeito. Vai dar 5, 7 páginas sobre o perfil. Você consegue criar dentro desse sistema para ele ler, para o robô ler esse perfil. Então, a parte dessa leitura, então tem ali, o primeiro passo é você ter um input de jogar ali o perfil do PDF. Pronto, jogou o perfil. E o robô faz isso. O robô faz isso. Você jogou ali, o robô vai fazer uma leitura, a partir disso, ele vai criar uma abordagem para aquele cliente. E aí são esses sistemas que vão fazer ele prospectar qual que vai ser a primeira mensagem, você pode programar, qual que vai ser a atitude dele. E aí, o que é um multi-agente? Eu conecto um segundo agente nesse agente para tomar outros tipos de decisões. Então, por exemplo, na parte de vendas, a gente tem outros tipos de agentes. Como eu falei, eu tenho um agente de vendas, que é o que vai dar o feedback para o vendedor. Então, a cada conversa dele, vai vir um feedback com o nosso processo comercial, se ele seguiu o script, se não seguiu, se ele acompanhou. E o robô está tão empático que um vendedor nosso, no feedback, ele não comentou sobre... O cliente falou que tinha um filho. Então o aluno falou que tinha um filho e tal, e o nosso vendedor não falou nada. E aí tomou um feedback do robô falando que você precisava conectar com o filho. Então você vê como que o feedback ele é forte. Então a gente tem esse robô, tem um robô que é o robô que acompanha o vendedor ali na etapa de vendas. Então ele vai... Estou conversando aqui com um cliente. Eu vou ter um robô onde eu converso diretamente com ele e tiro dúvidas. E mais que tiro dúvidas, eu consigo fazer o que a gente chama de prova social. Porque o nosso aluno ele tem uma característica. Por exemplo, um aluno do Nordeste que nunca trabalhou em banco. Eu vou ter na minha base de dados algum aluno do Nordeste que nunca trabalhou em banco e que hoje tem muito sucesso no banco. Então, esse robô ele ajuda a puxar. E ele fala, tem o João que ele conseguiu chegar no objetivo que você chegou dessa forma. Então o robô ele acelera muito o processo, porque ele não teria como fazer isso antes. Eu teria que pesquisar, eu teria que treinar muito os meus vendedores para sempre lembrar da prova social.
Então ele vai lá e coloca no robô, eu quero um aluno que conseguiu isso, isso, isso. E o robô acessa a nossa base de dados e entrega esse resultado. Então tem agente e agente. E quando eu plugo um no outro, que a gente chama de multi-agente, que vai tomar uma segunda decisão baseado naquilo. E aí, acho que essa é a grande diferença, né? Quando você faz um agente muito especializado, a resposta é melhor do que tentar fazer um agente para responder tudo, né? Perfeito. Aí você falou aqui do N8N. Eu normalmente, quando monto agente, eu vou no OpenAI e tem uma função lá de criar agente, né? Uhum. Esse N8N é melhor do que usar essa função? Qual é a diferença? Muito bom. A N8N, ele é uma plataforma muito mais aberta, então é muito mais personalizável. Você pode criar várias funções dentro, você não fica preso só ao ChatGPT. Vamos supor que o ChatGPT ele é um pouco mais caro que alguns. Eu posso simplesmente trocar o robô na hora que eu quiser. Então eu tiro o ChatGPT e plugo o Claude da Anthropic. Tranquilo. Então eu não fico preso a um ecossistema apenas. Lá eu consigo montar várias coisas. E até vamos pegar um processo que você comentou para a gente colocar um multi-agente para eles entenderem um pouco melhor. Então, o que é um multi-agente? São dois agentes operando. Então, nesse caso do LinkedIn, eu vou ter um primeiro agente que vai extrair dados do LinkedIn e vai gerar um relatório para o meu vendedor daquele profissional. Então, ele vai ler todas as informações e falar, esse profissional precisa melhorar isso, aquilo, tem isso no currículo. Então, ele vai fazer todo um processo. Esse é o primeiro passo. Já o segundo multi-agente, ele vai puxar esses dados e ele vai conversar com o aluno. Então, são dois agentes. Um para puxar dados, que vai ser o agente pesquisador, avaliador, que vai fazer um relatório, e o segundo é o conversador, que vai conversar e tirar dúvidas e vender até para o aluno. Nota que eu não consigo colocar ele no mesmo agente, que aí vai ficar meio torto esse agente. Mas muita gente quer colocar só em um, e aí seria um agente único, mas sem especificidade. Agora, se eu crio uma especificidade de cada, um para avaliar e outro para vender, que é exatamente a mesma coisa que a gente vê na vida real. Vai ter alguém que vai focar muito em trazer dados, buscar dados, extrair dados, e outro que é o que tem o dom de ir lá e conversar com o cliente. Então a gente consegue fazer isso com a IS. Não, muito bom. E aí, só voltando um pouco, a gente fala aqui de carreira, negócios, né? Para entender um pouco do negócio, você tem o Meu Banco Educação, né? O que é o Meu Banco Educação? O que você montou? O que o Meu Banco faz? Vamos lá, Jorge. Trabalhei 11 anos no mercado financeiro, 8 anos na área de investimentos. Então, trabalhei na área de investimentos Itaú, Santander, Bradesco e Citibank. E por sair da área de investimentos, tinha uma dor que estava acontecendo nesse mercado, que foi o avanço da XP. A XP veio com os agentes autônomos muito forte. E os bancos não estavam preparados para falar de investimentos, os gerentes não estavam preparados. Eu trabalhava nas áreas de investimentos, eram pequenas. Eu trabalhava no Santander, eram 100 especialistas. No Citibank, eram 30 especialistas ao todo para o banco. Hoje, por exemplo, você pega um Santander, são mais de 1.500 especialistas. Então, o que eu falei, isso foi 2018 para 2019. Eu vou sair do banco para formar esses especialistas de investimentos, porque logo os bancos vão expandir e vão precisar de especialistas que não tem no mercado. Falei, eu vou fazer uma formação completa para eles, de certificação, de habilidade comercial, de conhecimento técnico, de aprender a fazer network. Eu faço algo bem completo para entregar um profissional completo para o banco. Então, a gente começou em 2019... E lá deu muito certo, porque os bancos realmente expandiram as áreas. O Santander criou o AAA, que é a área de investimentos deles. O Itaú criou o Ion, que é a área de investimento deles, que não existia isso. O próprio Itaú, hoje são mais de 2.000 especialistas. E como a gente nadou um oceano azul praticamente, a gente fez os treinamentos de todos os especialistas do Santander. Do Itaú a gente fez boa parte do onboarding, que eles contratavam o especialista, a gente treinava. Então a gente conseguiu crescer muito no B2C e no B2B. Mas só voltando aqui, né? Então vamos supor que eu não tenho experiência nenhuma e fui contratado pelo Santander, pelo Itaú, para atuar, por exemplo, como gerente corporate, uma coisa assim, né? O especialista em investimento. Aí como é que é esse processo? É um treinamento normal? Como é que vocês fazem? Comecei hoje, né? Como é que é o onboarding? Então a gente tem os dois modelos. O primeiro modelo a gente pega alguém que é Uber e a gente faz ele se transformar num especialista. A gente tem bons casos de pessoas que não trabalhavam no mercado, não sabiam nada, passaram pela gente e entraram direto na área de investimento dos bancos. Então tem o nosso treinamento que é muito completo, que é o B2C mesmo. Que é ele passar por um MBA por mais de 1.000 horas, as aulas ao vivo tem todo dia, aula ao vivo de segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, só não tem aula ao vivo de sexta.
Esse é o modelo B2C. No B2B, aí depende. Você pega o Santander. Mas o B2C, a pessoa contrata Contrata a escola, a gente treina ele. para ser treinado, né? Isso. E ele é tão forte e funciona muito que se em até 5 meses esse profissional com a gente, estudou com a gente, não for contratado ou ser promovido, a gente devolve o dinheiro. E qual é o ticket do investimento? O ticket vai de 10 mil até... Hoje tem 60 mil. Então, que os 60 mil é o internacional. Então, para quem quiser trabalhar em Miami, Nova York, no mercado financeiro. Legal, que aí Então, aqui no Brasil, tem muita oportunidade. E foi isso que eu falei. Ó, tem uma garantia de 5 meses. Se ele não conseguir ser contratado em 5 meses, a gente devolve o dinheiro. E por quê? Porque tem uma falta de mão de obra absurda. Absurda. E a gente falando de mercado financeiro, bancos principalmente, está falando dos 10 das maiores empresas do Brasil, 7 são instituições financeiras. E dessas instituições financeiras, muitos lucram mais de 1 bi por trimestre. Não existe nenhum outro segmento no Brasil que tem tanta força. Você pega por segmento, vamos lá, falar de segmento de petróleo ali, Petrobras, PetroRio, aí não tem muito pouco. Você pega varejo, quantas empresas de varejo lucram mais de 1 bi por tri? Não tem, praticamente. Agora vamos para o mercado financeiro, consigo citar aqui uns 7. Santander, Bradesco, Itaú, Nubank, C6 já estão faturando isso, Banco do Brasil, Caixa, todos esses lucram mais de 1 bi, BTG, XP. Então é um mercado mais aquecido. E o mais doido, Jorge, que é a anomalia, que a gente entrou nessa anomalia, não tem formação para o mercado financeiro, não tem graduação para bancário. O Brasil ele forma de tudo, um monte de graduação, mas o setor que mais precisa de profissional, que são as maiores empresas, não tem. Isso é um pouco da anomalia que a gente vê no Brasil, Brasil é o campeão de número de advogados, número de sindicatos, número de coisas que a gente nem vai usar muitas vezes. Mas para a formação de bancários específicos das maiores empresas do Brasil, não tem. E é bom que a gente entrou nesse mercado. E aí eu te interrompi, você estava falando do B2C e ia falar do B2B. E o B2B, como é que funciona, cara? Então o B2B os bancos eles contratam especialistas de investimentos para atuar na área. E aí esses especialistas, eles muitas vezes eles não têm tanta experiência. E aí eles têm um processo de onboarding. Do Santander é um processo de onboarding de 1 mês. Então ele fica 1 mês tendo aula todos os dias e 2 semanas é com a nossa escola. Então eles passam 2 semanas na sua escola para se capacitar. Isso, é um modelo ao vivo. Então, um modelo online ao vivo. Então, mas aí a aula ou ele simula, como é que funciona? Aula e simulação. A gente gosta muito da prática. Então, tem desde aula um pouco mais teórica, mas a grande maioria é simulação. Vamos abrir um portfólio de investimentos, vamos analisar, ver como funciona. A gente é conhecido como a escola da prática, que a gente abre realmente o portfólio para as pessoas estudarem. E aí o Itaú é 1 semana com a gente. Então, a gente fez todo o processo de onboard e aí 1 semana é com a Unibanco também treinando. Às vezes eles contratam a gente para treinar a parte técnica, às vezes contratam a gente para treinar a parte comercial. Então depende, cada estrutura. A gente começou como especialista de investimentos e depois a gente expandiu para essas áreas. Por exemplo, a gente fez o treinamento do atacado da Caixa. Então a Caixa Econômica contratou a gente para treinar os gerentes do atacado que são ali do corporate. E aí a gente fica um treinamento com eles, entra crédito, atendimento e tudo isso. Então hoje a gente tem 6 MBAs. Um para pessoa jurídica corporate, outro para o agronegócio, gerente agro, outro para o especialista de investimentos, outro para o gerente alta renda, que é o cara que quer trabalhar num personalité, num select. A gente tem o do varejo, que é o PENAP, que é para quem quer sair do varejo, que a gente fala tem que sair rápido, que é o cara que entra numa agência e tem aquele... E a gente sabe que não é fácil a vida de agência, então tem que entrar, se destacar e sair para ir para um corporate, para de investimentos. A gente tem um MBA só para isso. E tem o internacional, que aí são os professores de Miami e Nova York, já é o mais novo, inclusive. Ele foi uma empresa que a gente abriu na Flórida e é bem legal esse tipo de MBA também. Nossa, muito interessante. E conectando com o que a gente conversou no início, né? E como é que você usa IA no teu negócio? Você usa também? Como é que funciona? Muito bom. Tem várias formas de a gente utilizar IA. A gente divide em 4. IA para gestão, IA para modelo de negócios, IA para vendas e IA para marketing. Então, quando a gente fala... Acho que o principal que todo mundo tem que operar e colocar logo é marketing e vendas. São os dois assim que são mais rápidos de utilização. Primeiro, marketing, porque hoje dá para você fazer muito conteúdo sem precisar daquele time de edição gigante que tinha antes.
até essa nova atualização que veio do ChatGPT, veio assim, fantástico. Você pode criar o que você quiser. Uma dor que tinha era que o ChatGPT, ele não, qualquer empresa que tinha editor de imagem, ele não conseguia escrever certo. Então ele errava muito. Agora ele escreve certinho. Então você consegue fazer o que você quiser praticamente com aquela máquina para você conseguir levar o seu conteúdo, para você criar campanhas, para você criar banners. Qualquer empresa hoje, ela tem uma parte digital, que é uma empresa talvez que é física, ela vai ter menos essa parte, mas vai criar banner, cardápio, vai criar um monte de coisa. Hoje a IA faz com muita eficiência e você economiza muito já na parte de design. Isso é um começo. E então o marketing é o que você mais utiliza hoje para acelerar o processo. E aí depois entra vendas. Então hoje a gente tem um time de marketing que a gente está com 8 pessoas no marketing, a gente ia passar para 20. Depois que vieram as atualizações, que a gente estudou o mercado, hoje a gente se manteve em 8. Com muito mais eficiência. Então a gente não fala de demitir, agora eu vou demitir. Não, a gente fala que não precisa contratar tanto igual precisava antes. Nosso time de vendas são 22. E eu coloco em torno de 5 vendedores novos por mês. Então esses vendedores, eu não precisei demitir ninguém por conta da IA. Eu só potencializo eles. Como? Potencializando na educação, porque eles têm 3 treinamentos por semana. Antes era muito maçante, porque você treina, e a gente sabe, a gente é ser humano, a gente retém pouco. Então você tem que estar toda hora falando. Quando você pega esse treinamento e joga para uma IA e treina o seu time para não ficar pensando em treinamento, mas sim ele procurar a IA para tirar dúvida, você acelera o processo. Então é um processo de educação, porque primeiro tem uma resistência. Pô, vou falar com uma inteligência artificial. A partir do momento que ele vê que funciona e que tem pessoas fazendo e tendo mais resultado, eles vão lá e fazem. Agora, quando você fala treina usando IA, né? Quando a gente pensa em treinamento, você já pensa numa aula, né? Eu estou entendendo que aqui é um processo completamente diferente, né? Como é que funciona esse processo? Esse processo é tudo, eu falo para eles, tudo é cabeça de inteligência artificial, tudo. Então você vai fazer um treinamento, eu preciso treinar ele não só para aprender o jogo. Então, ó, a gente tem os MBAs. Eu não vou só ensinar eles a vender os MBAs, a falar dos MBAs. Eu vou ensinar eles a como pesquisar dentro do IA o MBA. Então, um treinamento mais específico que eu acho que falta hoje, se a gente quiser avançar em inteligência artificial, que é não só treinar a pessoa para aquilo, é treinar como que a pessoa vai utilizar a IA para potencializar, que é como que ele faz uma pergunta, que a gente fala dos prompts, né? Que são as perguntas. Como que ele faz uma boa pergunta, como que ele interage, como que funciona uma inteligência artificial, como que você extrai a melhor resposta, qual que é a IA para que você tenha o melhor contexto da conversa, porque é muito importante você ter o contexto, qual que é o melhor tipo de IA. Então, a gente pega até o próprio ChatGPT. Só dentro do ChatGPT tem várias formas de você criar uma inteligência artificial. Tem ali a parte de projetos, tem a parte de agente, tem a parte de você conversar com a IA diretamente. Cada um tem algo específico e uma vantagem e uma desvantagem. Então eu ensino eles a potencializar o uso deles da inteligência artificial. Então não treino eles só para isso, eu treino eles para usar a IA para potencializar. Tá, e você falou assim que dos 4 tópicos, marketing e vendas seria o primeiro, e depois que você resolveu marketing e vendas, né? Quais são os outros cases que você tem, né? Um que eu olho muito, modelo de negócio. E por que modelo de negócio? Acho que aí você vai saber mais do que eu. A gente está no Brasil, startups, em 5 anos, 90% não conseguem rodar, e a IA veio para ajudar nisso. Que é, hoje eu crio algo, tô com receita, tô bem. Só que aí começam os problemas, que são os problemas do Brasil mesmo. Que é sindicatos fortes, e aí muito direito para cá, direito para lá, judicialização de tudo. Então, pô, você tá lá, você tá bem, você tá um processo do nada. Então, isso tira a margem da operação. E as empresas não aguentam. Porque ninguém tá nem aí, é o anti-empreendedorismo, ninguém tá nem aí para você. Só que veio a IA para fortalecer o empreendedor. Para quê? Para eu voltar a ter essa margem. Para ter o ganha-ganha. Então hoje eu precisava crescer com 10 pessoas algo. Hoje com 2 eu consigo crescer. Eu preciso de 100 para algo. Agora com 20 eu consigo fazer praticamente a mesma coisa com eficiência. Então no modelo de negócio eu preciso incluir a IA, pensar desse jeito. Então sentar com o empreendedor e ver como que é o seu modelo de negócio hoje. Igual eu fiz. No marketing a gente tinha 8, ia para 20. Pô, agora não precisa. Quanto que eu economizei nesse processo? Que eu vou colocar esse dinheiro em tráfego, em produtos, em outras coisas. Então, dentro do modelo de negócios, esse empreendedor precisa sentar com ele e entender.
Ó, seu marketing, você está com tantos, você podia ter tantos. Venda, você está com tantos, você pode ter tantos. No seu modelo de entrega para o seu cliente, você não precisa ter tudo isso. Você pode entregar menos com mais qualidade, com uma experiência melhor. Atendimento, principalmente. Acho que atendimento entra muito nessa parte de... Eu incluo ele em vendas e marketing, porque o atendimento para a gente faz parte da receita. Mas para atendimento, experiência do cliente é fundamental, é outro que dá para mudar rapidamente. Então, como que é o seu modelo hoje de negócios focado em marketing, vendas e atendimento? Porque esses três já dá para mudar. Para o seu modelo parar de pé, para ter margem. Então, uma coisa que os empreendedores têm que parar e olhar é modelo de negócio para margem. Você tem margem hoje, tá? Para você ter muito mais margem com o IA. Então, eu olharia muito para isso. Uhum. Não, perfeito. E aí, a gente falou um pouco do passado, de como é que está hoje, mas como é que você vê o futuro? Assim, o que você vislumbra para daqui a uns 5 anos, 10 anos? Se é que dá para conceber, né, essa visão, né? A inteligência artificial está avançando muito rápido. Se a gente pega 2020, o que aconteceu em 2025 não aconteceu na IA em 10 anos. Então, de tão acelerado que está. Tem pesquisas que mostram que a IA ela dobra a capacidade de raciocínio dela a cada 7 meses. Então é um negócio realmente muito rápido, muito forte. Então eu vejo hoje algo muito legal, que são pessoas conseguindo empreender de uma forma muito mais fácil. Eu vi esses dias um podcast do gestor do iCombinator, que a gente faz startups, é uma das principais, né, que faz investimentos em empresas. E ele estava falando que hoje eles são muito mais assertivos nas escolhas das empresas dos investimentos. Por quê? Aí vou voltar muito para o seu negócio mesmo de conhecer empresas. A gente sabe que você corre muito risco quando você vai lá e investe em uma empresa no início. Tem gente que vende PowerPoint, né? E hoje você consegue avançar muito mais as etapas para entender se essa empresa vai ter sucesso ou não com a IA. Porque você consegue fazer hoje MVP muito mais robustos. Então, o MVP já era algo que você conseguia fazer legal, mas já tinha um custo. Hoje, esse custo do MVP é muito mais baixo, por conta da IA. Então, um empreendedor que tem uma ideia, que você deve ter ouvido muito isso, né? Pô, tem uma ideia, legal, coloca em prática essa ideia. Vai falar, não, mas vai dar muito certo, então coloca. Pega a IA e você consegue criar o site, você consegue criar aplicativos, você consegue criar um monte de coisa de forma muito, muito barata para saber se dá certo a ideia. Então vai fazer com que as pessoas elas consigam empreender de uma forma mais fácil, que chegue um dinheiro melhor para ele, porque se eu tenho 10 empresas onde estou correndo risco nas 10 porque elas estão muito cruas, eu consigo hoje filtrar e ter empresas que vão entregar mais e vão estar mais validadas por conta do MVP e eles recebem mais dinheiro. Então a iCombinator, eles estão muito felizes com o que está acontecendo. Hoje, 70% do dinheiro deles são para empresas ligadas à inteligência artificial. Então, realmente, eles estão colocando muito dinheiro em IA. E eles falaram, o crescimento das empresas que tem hoje, que está acontecendo hoje, não aconteceu nunca na história. Tinha a parte de tech que foi muito forte, mas está sendo muito mais rápido que tech. Ontem mesmo, essa semana mesmo, a OpenAI ela anunciou o investimento do SoftBank, né, liderado pelo SoftBank, um cheque lá de 40 bilhões de dólares, que vai entrar 10 bi de dólares agora em janeiro. Em abril, desculpa, e depois no final do ano mais 30 ou 20, dependendo do resultado. O valuation deles está indo para 300 bilhões de dólares. A gente está falando que... Sabe quem que tem um valuation de 300 bilhões de dólares? Coca-Cola. Então ela vai ser uma das 35 maiores empresas do mundo. E vai ser top 10. Então eu acredito, olhando para o futuro, que as top 10 de hoje, maiores empresas, o mais 5 são empresas que a gente nem viu nascer ainda. Ou que estão começando agora. Por conta desse boom da IA. Se você pegar hoje, 7 das 10 mais valiosas nasceram numa garagem, né? É isso. E agora vai acelerar muito mais ainda. E assim, o meu banco de educação, ele cresceu muito rápido, né? Você comentou. Quando é que foi esse ponto de virada, né? O que aconteceu que... Você falou que alguma coisa de 2019, foi mercado, foi alguma coisa... Qual foi a sacada, né? Qual foi esse ponto, cara? Foi olhar realmente para o mercado, entender que tinha uma demanda muito forte, demanda dos bancos precisando de profissionais, e demanda dos profissionais querendo trabalhar no banco, só que não tinha ninguém treinando esses profissionais de forma muito competente, de uma forma completa, que é aquele negócio, Jorge, eu vou resolver o negócio certo, porque muita gente olhava para aquilo
e falava, deixa eu entregar uma certificação aqui, que era o que acontecia no mercado. Ajudava o cara a passar na certificação e falava pro banco, o cara tá preparado, mas não tava. Então ele vendia um sonho que não existia. Então, qual que foi o modelo do negócio? Foi colocar a bunda na cadeira e entregar de fato algo diferente. A gente pega, por exemplo, as pós-MBAs hoje, são tudo gravado. Então, como que funciona hoje a escolha do nosso aluno? Ele pode ir para o nosso, que são 1000 horas ao vivo, com 150 professores do mercado. Então, a gente tem professores XP, BTG, Itaú, a gente tem professores de todos os bancos dando aula. Contra essas pós-gravadas, onde são palestras, onde eu pego alguém com um nome muito grande e vendo o nome dele. Vou dar um exemplo, Paulo Guedes. Paulo Guedes é um cara grande. Paulo Guedes, vem cá fazer uma pós para mim. Ele vai lá, vai dar uma aula, vai dar uma palestra, eu vendo como, nossa, aqui o MBA do Paulo Guedes. Não é certo para mim. As pessoas não aprendem de fato. Vão aprender? Vão, mas não o legal, a prática. Então a gente não tá nem aí com esse negócio, a gente tá com aí o quê? Pô, legal, se eu quiser contratar o Paulo Guedes, eu falar, Paulo Guedes, seguinte, a gente tem que ensinar para eles a realidade. Então você vai entrar ao vivo com eles, ajudar a tirar dúvidas, e você vai dar uma aula uma vez por mês, uma vez por semana. Isso que é dar aula de fato. E não simplesmente pegar o cara, faz uma palestra aí. Então a gente entendeu que o mercado vende muito sonho. E as pessoas falam de educação por falar, mas não valorizam a educação. Você tem que valorizar a educação. Ela vai lá e entrega um PDF tudo gravado para a pessoa. Não, isso não é educação. Educação é difícil. Educação é proximidade. É sentar a bunda na cadeira e estudar e perguntar para o aluno como que ele está. A gente, todo o MBA, tem mentor individual com ele. Porque a educação não é fácil. Você vai pegar uma educação na China para você ver. Hoje a educação na China, no ensino fundamental, já tem inteligência artificial. Então é muito diferente a educação de fato. E as pessoas precisam valorizar a educação. Então o que a gente fez diferente, Jorge, foi valorizar a educação do jeito que ela é. E aí a gente cresceu. A gente começou com o modelo do Érico Rocha, que foi de lançamento. Então a gente fez lançamentos, foi criando turmas e muita mentoria. Acho que isso é muito importante. No primeiro ano, a gente faturou R$400 mil com lançamentos. E aí a gente pegou no final do ano, participou do evento do Érico Rocha. E a gente fechou o Insider, que era a mentoria dele. Que ao todo ficou R$100 mil, essa mentoria. Então a gente pegou 400 mil de nem lucro, faturamento. E desses 400 mil pegou 100 mil e investiu em mentoria. Porque a gente valoriza a educação, o aprender. Então nesse processo a gente investiu muito em mentoria, muito. Porque são pessoas que chegaram aonde eu quero chegar, que já estão em outro patamar e eu aprendo muito com elas. Outra virada importante foi de 2020 para 2021, onde a gente pegou esses nossos cursos e transformou tudo em pós-graduação. Então a gente pegou, credenciou com o selo do MEC e isso também trouxe um outro boom para a gente. A gente investiu muito no branding, na marca. Então a gente veio para Paulista, então a gente ficava na Zona Norte. Ao ir para Paulista a gente deu uma sinalização de caramba, a gente está jogando um jogo sério. Porque os profissionais eles vão olhar ali e falar, caramba, minha escola está onde? Está na Paulista ou está ali na Zona Norte? Eu sou da Zona Norte, cresci ali, mas é diferente. Se eu quero jogar o jogo, eu vou ter que pagar um aluguel maior, vou ter que investir nisso porque eu acredito. Então também foi uma outra grande virada. Outra coisa que a gente fez foi, de 21 para 22, a gente mudou o modelo de lançamento para venda todo dia. Então a gente tinha um modelo de lançamento, onde a gente fazia ali os 3 dias do evento e vendia e ia bem. E aí no mês faturava 2 milhões, no outro mês 100 mil, por conta de lançamento. E aí a gente mudou para venda todo dia, sentiu um baque no início, mas depois a gente conseguiu acelerar com o time de vendas. Então foram várias coisas. Eu acho que o mais importante, Jorge, a gente todo dia, a gente pensa como que a gente vai quebrar a escola. Como que a gente quebraria a escola? E a gente vai lá e monta um modelo para isso. Então a gente se reinventa todo o tempo. E aí, então assim, entendendo que foi então todo um processo de um produto até digital, né? Esse modelo de capturar os alunos e tudo mais. E nesse modelo, quem estiver entrando nesse mundo digital, o que você acha que é mais importante? A distribuição ou o produto? Essa é uma ótima pergunta. É uma pergunta até capciosa, né? Porque até eu sei que tem aquela pergunta que fala muito... marketing só é produto, né? Eu acho que, assim, produto tem que ter resultado, tem que ter ROI. Então, tô criando um produto, o que vai gerar de resultado para o meu aluno, para o meu cliente? Acho que isso é muito importante. E o resultado são várias coisas, são resultados mensuráveis e até resultado que não se mensura. Por exemplo, qual que é o ROI do dentista? É mensurável? Não é mensurável.
Porque, pô, vou lá, arrumo meu dente. Qual que é o lucro? Investi 10 mil para arrumar meu dente. Beleza, qual que é o lucro que eu vou ter? É imensurável. Vai ser muito maior. Porque, pô, agora com os dentes bonitos eu vou fazer isso, isso, isso. Pronto. É um ROI imensurável. Então eu tenho que lembrar aí disso. Meu produto, ele gera ROI? Então isso é importante. Se não gera, você pode ter o marketing que você quiser, você pode ter a distribuição que você quiser, que uma hora vai acabar. Porque a distribuição de um produto ruim vai acabar com sua marca mais rápido. Entendeu? Então, cuidar bem do produto para ele ter resultado. Não para ser bonito, não para ser perfeito, porque não existe. Mas para ele ter resultado para o seu cliente. Tem isso, aí você investe pesado em distribuição. Que distribuição é que vai mudar o seu jogo. O game changer é a distribuição. Que aí você consegue... se o produto é nota 8 e seu concorrente tem um produto nota 10, com distribuição você consegue ganhar dele. Mas com produto nota 5, você vai matar só o seu produto. Então faz isso. Cuida do produto até que ele tenha resultado, tenha ROI. Tem agora, não precisa ser o perfeito, não precisa ser o melhor. Mas a gente fala, o mais conhecido vence o melhor. Então, tem um produto bom e aí com a distribuição você acelera e aí você ganha o jogo. Então, saindo um pouco do muro, distribuição para mim é o mais importante para você escalar e o produto é o mais importante para você iniciar. E nessa jornada, assim, normalmente tem muito desafios, tropeços, né? Qual foi a principal lição aprendida que você teve na criação desse negócio? Tem várias lições, eu acho que eu posso trazer, mas eu acho que uma das lições mais importantes é o ter mentor, de verdade. Ter mentor. Por quê? A gente, como empreendedor, é muito solitário, muitas vezes. E a gente vive uma realidade que é diferente das pessoas. A minha, por exemplo, quando eu empreendi e comecei a crescer, eu não tinha amigos que viviam a mesma coisa. E aí você vai chegar numa conversa, num sábado, e falar de negócio, você até é mal visto. Caramba, olha só, tô aqui, tô crescendo, como que eu faço para lucrar mais o ano que vem? Conversa feia para muitas pessoas. Então, com o mentor, você consegue ter essa pessoa não te julgando, mas sim pensando com a mesma cabeça que você. Fala, caramba, eu acelerei tanto, eu faturei já 1 milhão, você faturou 500 mil, vem cá que eu vou te ensinar a faturar isso. Onde você errou, onde você acertou. Então o mentor, ele não te dá o atalho, mas ele te encurta o caminho para você conseguir chegar no seu resultado. Você aprende muito com ele. Então na minha vida eu tive muitos mentores. Eu invisto muito em mentoria porque eu sei o valor disso. No Brasil ainda é algo muito recente, mas nos Estados Unidos todo mundo tem o seu mentor, todo mundo sabe a importância de ter um mentor. Aqui não. E a própria cultura nossa faz com que as pessoas que tenham um conhecimento muito forte, elas não têm essa cultura de vender esse conhecimento, achar ruim vender esse conhecimento por ser julgado. Mas alguém que estudou 30 anos no mercado, fez muita coisa, passou por muita coisa, ele tem receio de vender esse conhecimento dele. Mas é muito comum isso acontecer nos Estados Unidos. E as pessoas acham ruim, nossa, que é aquele negócio, ô Jorge, me ajuda com o negócio aqui, você tem 1 horinha pra gente conversar, pra você me ajudar? Não, pô, Jorge, eu valorizo todo o seu conhecimento, eu queria uma mentoria sua. Quanto você cobra 1 hora para conversar e entender um modelo? Essa é a conversa. Então, para você ter um bom mentor, você precisa valorizar o conhecimento dele. E valorizar não é isso de, me ajuda, me dá 1 horinha, quero conversar com você. Isso não é valorizar. Agora, valorizar é, pô, eu reconheço o seu trabalho, eu reconheço o que você faz, eu preciso da sua ajuda para chegar do A para o ponto B. Quanto que você cobra a hora para a gente conversar e você entender um modelo? Às vezes vai fazer até de graça. Fala, pô, gostei de você, vou fazer de graça, vamos lá, vamos sentar 1 hora com você, eu vou te ajudar a crescer. Pode acontecer isso até, mas é a abordagem. Então valorizar o mentor para mim foi muito importante na minha jornada e até hoje, não à toa a gente está no Klex, porque eu valorizo muito sempre a mentoria. E aí, no negócio, o que mudou, né? Assim, você consegue tangibilizar um pouco mais, né? Essa questão de ter um mentor, ter alguém apontando o ponto cego, né? Tem vários. No início, por exemplo, você como empreendedor, você fica perdido em ferramentas. Você fica perdido em taxa. Eu lembro que a primeira mentoria que eu fui fazer, aí teve uma roda de conversa. Eu tenho aqui a plataforma X, eu estou pagando tanto de taxa, de porcentagem. A pessoa olhou para mim, nossa, caramba, como você paga essa taxa? Pô, você liga lá, faz isso, que sai de 10 para 7. Pô, é um negócio que se você não tem mentor, se você não tem pessoas lá dentro, você ficar pagando taxa, você nem sabe. Eu sei que muito empreendedor quebra por conta disso. Porque tá pagando taxa, porque não sabe qual que é a taxa do mercado, que tá pagando imposto errado e não sabe. E uma conversa, você consegue, com mentores, com empreendedores, você consegue entender que você tá errando ali. Então, dentro dessas mentorias, tem essa de taxa que eu falei, tem a questão de imposto.
Pô, eu sou de educação, conversei com uma outra empresa de educação que faz uma gestão tributária diferente. Pô, fui lá, coloquei no meu negócio, deu certo. No próprio Klex teve um negócio bacana que foi o... Logo na entrada, isso é legal, logo na entrada do Klex, eu fui pagar o Klex, e aí eu fui pagar ali, você aceita um cartão, quantas vezes e tal. Falou, a gente aceita cartão, mas a gente também gosta de cheque. Eu falei, pô, cheque? Existe ainda esse negócio de cheque? Falou, não, é porque o Flávio Augusto gosta de cheque, inclusive lá na WhatsApp, quando ele recomprou, ele colocou o cheque de novo e ajudou a expandir. Aí eu falei, caramba, puta, eu vou colocar cheque no meu negócio. E olha só que maluco, porque eu quero colocar cheque no meu negócio, sendo que o meu negócio é vender para o mercado financeiro. E se tem alguém que não pode ter cheque devolvido, é o mercado financeiro. E eu não usava isso. Por quê? Ninguém colocou isso na minha cabeça. Para mim era ultrapassado. Aí beleza, aí colocamos cheque, a inadimplência do cheque é 0. Então a gente trocou parte do recorrente no cartão de crédito para cheque, a inadimplência caiu de quase 50% para 0. Só de ver como que o Klex estava fazendo, como que o Flávio Augusto estava fazendo. Só isso já me deu um ROI absurdo. Uhum. E eu posso, então, assim, se eu sentar com você, Jorge, e falar, enumerar o que eu aprendi com meus mentores para conseguir escalar, eu te falo umas 20 coisas com tranquilidade, porque eu já falei 3. Se eu parar e pensar, tenho mais 20, porque realmente tem muito que agrega muito. Agrega muito. Agora, virando completamente a moeda aqui, né? Agora, você como mentor e vendo os erros, a gente falou bastante de inteligência artificial e tal. Quais são os erros que os executivos estão fazendo com relação à inteligência artificial? A gente comentou brevemente, mas acho que era legal explorar um pouco mais esse ponto, né? Eu acho que o primeiro erro é não estudar, não entender o impacto da inteligência artificial. Acho que esse é o primeiro erro. De querer menosprezar e falar, isso aqui não vai mudar tanto. Porque seu concorrente pode estar fazendo. E ele vai ter margem. Qual que é o problema disso? Ele automatiza mais. Ele consegue, eu falei, quando você está com 20 no marketing, ele está fazendo a mesma coisa com 8 no marketing. Isso dá dinheiro para ele investir em mais tráfego do que você. E ele vai ganhando mercado ao longo do tempo. Então o primeiro passo é não ignorar a inteligência artificial. Segundo, é não colocar a inteligência artificial nas coxas, né, que a gente fala. Que foi o que eu falei. Vamos colocar uma IA aqui que é um bot. Você vai matar o seu negócio. Porque você vai criar uma resistência que não precisava disso. Porque você vai colocar algo que vai ser ruim para o seu cliente, ele vai reclamar. E o seu colaborador vai reclamar. Então você perde a oportunidade de colocar e testar a inteligência artificial do jeito certo. Então, parar para estudar. E entender que no começo tem um custo, que é o custo do seu tempo. Eu preciso parar um tempo para estudar isso. Pelo menos o básico disso. Mas eu vou conseguir escalar muito mais na frente, porque aí eu sei as pessoas que eu vou contratar. Se eu não estudar, eu não sei o que um agente IA pode fazer. Agora, se eu estudar, eu posso contratar pessoas que vão criar esses agentes de IA para mim. Não tem problema. Você pode delegar essa função. Mas hoje, se você não souber nada, você não consegue nem delegar, você não consegue fazer nada. Então, procure consultorias que fazem isso. Consultorias que ajudam a você implementar o agente IA, a entender quais são os gargalos da empresa. Porque hoje tem empresas que fazem a implementação, mas tem empresas que mostram só então os gargalos. Então sentar ali e ver, no marketing, como que você faz o seu marketing? Assim, assim, assim. Isso aqui dá para automatizar, isso aqui dá para melhorar, isso aqui. Como se faz o processo de vendas? Dá para colocar um SDR que seja um bot. Pô, isso aqui vai acelerar isso, isso e isso. O modelo de negócio. Então você consegue, primeiro, ter um olhar 360 na sua empresa aonde pode colocar IA. Perfeito, eu descobri aonde são os meus gargalos. E aí, eu vou resolver por conta própria? Eu vou contratar uma consultoria? Eu vou treinar alguém aqui da minha empresa, que eu gosto muito desse modelo. Eu vou treinar alguém da minha empresa para ser essa pessoa que vai cuidar, que vai ser o gestor de IA? As empresas hoje têm que ter um gestor de IA. Eu acho legal isso. Porque é algo muito novo. E por ser algo muito novo, você tem muitas pessoas aprendendo, mas você pode aprender agora. Não é algo que, igual era um desenvolvedor. Contratar um desenvolvedor é muito caro. Por quê? Era muito difícil, você tinha que fazer código. Só fazer código demora muito, hora, tempo. Assim, era muito moroso. Hoje, com o agente IA, você tem um no-code, que você não precisa nem saber fazer código. Então, você treinar alguém dentro da empresa, identifica alguém da empresa que tem fome, que tem gana, que gosta de aprender as coisas, que aprende rápido, coloca esse cara para treinar e saber sobre IA, que você consegue ter um ganho. Ele consegue implementar o agente IA. Ele consegue. Então, pega alguém novo, com cabeça boa, investe essa pessoa que eu tenho certeza que vai ter resultado.
que é o que era o tráfego lá atrás. O menininho do tráfego, sabe? Vai ter o menininho da IA. Esse menino da IA vai ajudar muito você. Aproveita que hoje tá barato e dá para você treinar em casa esse agente IA, esse menininho da IA. E você comentou na conversa aqui que você está sempre olhando o que pode quebrar o teu negócio, né? Se você parar agora para fazer essa reflexão, né? O que pode quebrar o teu negócio? Acho que o principal é a própria inteligência artificial do meu concorrente, ele conseguir entregar o mesmo resultado que eu, com menos recursos e com uma jornada mais rápida para o meu cliente. Então o que acontece hoje? Hoje tem uma jornada longa com o meu cliente, mas tem resultado que não existe no mercado. Hoje você pega 20% das áreas de investimentos, Itaú, Santander, Bradesco, nasceram no nosso B2C. Então o aluno viu o nosso B2C e eles contrataram. Então hoje não tem ninguém no mercado que entrega o mesmo resultado que a gente. Só que se alguém conseguiu entregar o mesmo resultado que a gente, cobrando mais barato que a gente perde mercado. Então o que a gente tem que fazer? A gente mesmo tem que procurar entregar soluções para o nosso cliente que ele vai ter o mesmo resultado pagando mais barato ou uma jornada mais curta. Então esse é o principal processo. Esse que eu provoco o meu time o tempo todo. Falar, se vir um concorrente fazer o que a gente faz e entregar mais barato com o mesmo resultado, a gente perde o mercado rapidinho. Então vamos fazer isso a gente. Então a gente está criando modelos, colocando, por exemplo, a própria inteligência artificial dentro da MBA, que é ter os robôs que o aluno ali entra com esse robô e o robô ajuda ele a performar mais rápido, para ele ter um resultado, que ele tinha um resultado em 5 meses, vai ter um resultado em 2 meses, em 1 mês. Acelera muito o processo. Então é uma das formas. A gente recentemente tem as certificações que para a gente é porta de entrada, que é a habilitação. Então tem a CNH para você dirigir, tem as certificações do mercado para você poder ser habilitado. O mercado ele vende essa habilitação muito caro, R$700, tem a habilitação de R$4.000, então são várias certificações. A gente também vende, a gente sempre vendeu muito barato isso, porque para a gente a certificação é mais para atrair esse aluno para falar, beleza, você tem a certificação, agora você vai aprender a prática. O que a gente pensou? Imagina se alguém coloca as certificações de forma gratuita. Ele vai atrair muito mais negócio, ele vai atrair muito mais pessoas. Por que a gente não faz então? A gente fez. Então no final do ano passado a gente lançou o CTC, que é Centro de Treinamento de Certificações, 100% gratuito. E hoje a gente treina todo mundo no Brasil para tirar a certificação, para ser habilitado. Isso faz com que a gente tenha 300 alunos novos por dia chegando com a gente. O que acontece? A gente tem um custo de manter isso, tem um custo alto até de manter isso, de ter professores falando disso sem ter o ganho disso. Porém, são 300 pessoas conhecendo a escola todos os dias, aprendendo com a gente. E eles vão para os MBAs, eles entram no nosso processo. Então, numa tacada só, eu ganho um market share de mercado muito forte em certificação e tenho o aluno todo dia preparado para ir para o próximo passo com a gente, que ele vai investir mais. Então, desses 300 alunos, se um fizer um MBA, está muito mais que pago, muito mais que pago. Então, a gente fez isso. A gente entendeu, isso daí quebraria o nosso negócio. Vamos fazer a gente. Aí você fura a bolha e reduz teu CAC, né? Perfeito. Reduz o CAC. A gente sempre teve essa noção de reduzir CAC em relação ao mercado. Então, o que o mercado vende, a gente entrega de graça. Agora, qual o perfil desses 300 alunos que todo dia estão batendo na porta? São profissionais que começaram no banco, então estão precisando ali dar o próximo passo de uma certificação. Então, imagina, o cara para entrar no banco tem uma certificação chamada CPA 10. Para o cara poder trabalhar num segmento maior, que é atender clientes maiores para ganhar mais, ele tem um CPA 20. Então, cada jornada do banco ele tem uma certificação. Então, eles nos procuram. E também muita gente de fora do mercado que tem o sonho de trabalhar em banco. E o primeiro passo é a certificação. E aí a gente ajuda eles a tirar a certificação. Então, são pessoas que querem viver de mercado financeiro. Tá, então a gente está falando aqui de um público, sei lá, uma faixa etária de 20 e poucos, 30 anos, né? Perfeito, desde 20 a 35 anos. 20 a 35 anos. Isso, que procuram. E qual é a impressão, agora olhando um pouco também sobre perfil e geração, né? Qual é a tua percepção sobre essa geração, né? O que te impressiona positivamente ou negativamente? Aí, voltando um pouco, comparando com as outras gerações, né? Muito bom, Jorge. Eu acredito que nunca foi tão fácil você se destacar. Assim, acho que esse é o principal ponto. Se eu tenho um jovem ali de 20 anos, 22 anos, e ele entende o jogo, ele tem fome,
ele ganha um mercado que a gente lá atrás não ganhava. Muito mais rápido. E por quê? Porque as pessoas hoje, elas confundem a parte de direito e tudo vira direito para elas. Então, elas não têm um direito, elas têm um privilégio, mas para elas tudo virou direito. Então esse que é o grande problema. Então um jovem, quando ele entra no mercado, eu tenho direito disso, mas você nem usa isso. Não, mas é meu direito. E aí fica muito chato, e aí fica muito ruim. Ele fica uma pessoa que fica caro para operação. O custo dele é alto, porque tudo é isso. Agora, se ele entende, isso aqui é um privilégio que eu tenho. Essa PLR é um privilégio, isso aqui é um privilégio. Ele vai trabalhar muito mais para quê? Para manter e aumentar esse privilégio. Porque ele entende que é um gatilho. Se eu trabalhar mais, se eu fizer mais, eu vou aumentar minha PLR e vai. Isso é um privilégio. O que é o cara do direito? Eu vou lá no sindicato brigar para ter uma PLR mínima. Esse é o cara do direito. Então ele não vai se esforçar. O que ele vai falar? Ele vai brigar com o sindicato ir lá e conseguir uma PLR maior. Então esse é o perfil para brigar por sindicato. Já o perfil do cara que entende, ele fala, quero que se ferre o sindicato, eu vou fazer o meu e eu vou ganhar muito mais. Por quê? Eu não quero piso. Piso eu deixo pro cara do sindicato, eu quero teto. Eu quero muito mais que isso. Então se ele entende isso e ele sai ali da bolha dele, ele consegue escalar muito mais rápido. Por quê? Muitos deles estão em faculdades hoje. E boa parte das faculdades são muito novos, eles têm uma cabeça muito de que tudo é fácil, tudo é no amor que resolve, porque as pessoas, que os empresários são ruins. Então ele entra na faculdade e ele vai se contaminando por esse ambiente. E ele chega numa empresa e ele não consegue performar. Então uma dica, Jorge, que eu falo para todo mundo é cultura. A gente toda semana tem que falar de cultura. Então toda segunda-feira com o meu time, toda sexta-feira com o meu time, eu faço reunião de cultura com eles. Toda segunda eu faço de vendas, falo aceleração de vendas, onde eu entro com aceleração em marketing, mas eu também falo de cultura ali. Você precisa falar de cultura, que se você não falar de cultura com o seu colaborador, quem vai falar com ele vão ser as pessoas que estão ao redor dele. E a maioria das pessoas ao redor dele são pessoas que odeiam o empresário, são pessoas que odeiam a meritocracia. E ele está ouvindo eles. Então você tem que ser o maior propagador da cultura a todo tempo. Empresário que erra muito, erra na cultura. Tem que falar toda semana sobre meritocracia, sobre crescimento, sobre a história de como chegou lá. Toda vez relembrar a cultura. Que pra mim faz parte desse ganhar o jogo. Se você não tiver cultura feita, seu time vai te engolir. Se você não puder falar o que você acredita pro seu time, você não vou falar isso aqui porque eles vão me julgar. Não, você tem que falar. Meu time sai muito bem minhas linhas de pensamento, o que eu acredito, o que eu faço, o que eu acho que é importante, o quanto que as pessoas são acomodadas. Então esses jovens que estão na minha empresa, eles têm um perfil já diferente por me ouvir muito e porque a gente fala de cultura. Então não adianta eu colocar alguém lá da geração mais nova e deixar, porque ele vai ter influência ruim. Então eu preciso colocar ele lá e treinar ele a mentalidade. Isso dá um trabalho, mas tem que ser feito. E aí, junto com a parte mais técnica, vem toda essa parte também de, vamos chamar assim, comportamental, né? De atitude, né? De atitude. Na parte de treinamento eu comentei dos 3 dias que a gente faz, terça, quarta e quinta, que são os treinamentos em si. Um treinamento é comportamental. O segundo são produtos e o terceiro são técnicas de vendas. Então toda semana tem um só de processo comercial, roleplay, o outro só produtos, então vem o dono do produto, fala como que funciona, e o outro é comportamental. Então além da conversa que eu tenho toda sexta-feira sobre cultura com eles, toda semana tem um treinamento de comportamento, porque a gente acha que isso é extremamente importante. Uhum. Não, muito bom. Aí, pegando um pouco até o gancho aqui e mudando um pouco o perfil, né? O perfil aqui do canal são executivos assim que já estão chegando no final de uma fase corporativa, né? Então tá lá nos seus 40, 50 anos, completando essa fase, pensando um pouco no futuro, alguns pensando em empreender, outros pensando em ir para conselho, né? E aí, agora aproveitando a sua experiência, se você pudesse dar um conselho para esses executivos, né? O que eles deveriam fazer para os próximos 5 anos, né? O que você aconselharia? Eu acho que é muito bom porque foi o que eu falei, eles valorizaram o conhecimento deles. Então, às vezes, eles saem de uma empresa e acham que o que eles tinham era o cargo.
se apegam ao cargo. Não, as pessoas me respeitavam porque eu era diretor, porque eu era isso, aquilo. Mas não, as pessoas te respeitam e vão te respeitar pelo seu conhecimento. E quando você sai da empresa, você mantém o seu conhecimento. A empresa não fala, ó, estou te aposentando aqui e tal, fica aqui o seu conhecimento com a gente, vai viver sua vida. Não, você carrega esse conhecimento. E foi o que eu falei, hoje com a inteligência artificial, dá para você fazer várias coisas. Uma delas é empreender. Um dos meus sócios que iniciou comigo foi o meu pai. Ele estava aposentado do banco, então ele trabalhou 37 anos no banco, no Bradesco, auditor, e estava aposentado. E aí quando eu criei a escola, eu falei, então eu vou precisar de alguém para cuidar da parte financeira da escola para ficar focado em crescimento. E aí eu chamei ele estava 2 anos aposentado, tinha assinado o PDV do Bradesco. Eu tava novo, tava ali com cabeça boa, tava com 50 e poucos anos. Pô, você acha que não tem muito para agregar, muito para fazer? E tá comigo. Hoje a escola tem 6 anos, ele tá comigo, ele é o CFO da escola ali. Mas olha a importância disso. E de ele poder utilizar a experiência dele. Por quê? Porque às vezes essas pessoas, que a gente fala do cabelo branco, têm uma vivência maior que a gente. Que eu também. Eu às vezes acelero muito. Tem que ter alguém que vai pôr o pé no freio e falar, ó, cuidado com isso. Tem que ter. Então essas pessoas que estão se aposentando, que estão indo para conselhos, tem muito, mas muito para agregar e para ensinar para as gerações. Então o que eu faria? Ou mentoria, ou estar em conselho mesmo, ou principalmente eu olharia para empreender. Eu não vejo problema não. Agora é muito mais fácil, consegue crescer muito. Então estude inteligência artificial, pega o que você aprendeu e cria uma empresa sobre isso, porque eu acho que tem muito potencial. Muito bom. O Fábio, e para, assim, a gente está chegando aqui, né? Tá chegando no final, né? Mas dá para escrever um livro aqui com o que a gente conversou, né? Quem quiser te procurar, te encontrar, como é que faz? Então eu tenho o meu Instagram, Fábio Lousada _. Eu tenho um podcast diário, então um podcast onde todos os dias eu trago inteligência artificial para negócios. Então se chama um podcast Inteligência IA em Negócios com Lousada, onde todo dia eu faço ali um resumo de 20, 30 minutos focando em negócios. Por quê, Jorge? Eu acho que isso é legal. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre IA, era tudo de, cria uma imagem que faça isso. Olha só que legal, Lula beijando Bolsonaro. Era isso a inteligência artificial. Eu falei, não pode ser isso. E aí a gente vê, nossa, like pra cá, like pra cá. Tanto é que nessa atualização do ChatGPT, da imagem, 1 milhão de usuários novos chegaram no ChatGPT em um dia. 1 milhão, por quê? Eles estão olhando para isso. E eu não via quase ninguém falando sobre isso. Pô, IA para negócios, automação, crescimento. Então eu falo muito sobre isso. Eu até brinco, para mim, se vai procurar IA para dancinha, para imagem, não é comigo. Eu até falo das atualizações, mas não é comigo. Comigo é como que você vai melhorar a sua operação. Então o podcast é muito focado nisso. É negócio, negócio, negócio através da inteligência artificial. Então se quiser acompanhar o podcast, está no Spotify e no YouTube também. Então, para você que está aqui acompanhando, né, e acho que tem tudo a ver aqui com carreira e negócios, IA para negócios, acho que no final não vai ter carreira e negócios sem IA, né? Então, acho que vai estar tudo embebido e vai ser o normal, assim, né? É isso. Tem algo legal que eu acho que é sempre mencionar. Quando teve uma palestra da Apple lá atrás, falando do celular. Então o pessoal estava com o telefone, ia começar a fazer as mudanças para celular. E aí todo mundo falou, quem aqui usaria o celular todos os dias, carregaria isso aqui todos os dias? Ninguém levantou a mão. Não falou, quem carregar? Imagina, eu vou ficar carregando um troço todos os dias. Eu tenho um telefone em casa, pô, eu faço as coisas, eu tenho um bip aqui, tá ótimo. Eu não vou ficar carregando o celular todos os dias. Hoje todo mundo carrega. Então para mim a IA vai ser isso. Uhum. Você vai carregar a IA todos os dias e vai entrar no seu cotidiano. É isso aí, sensacional. Gente, acho que aqui é um choque, né? Se você não está usando IA no seu dia a dia, você já está atrasado, porque isso não é coisa do futuro e é uma ferramenta poderosíssima de produtividade, né? Então, dá um tempo, estuda, tem um monte, tem o próprio podcast IA para negócio, mas assim, tem que parar e tem que ver essa questão, né? Isso, quem não está fazendo está atrasado, está fazendo conta em papel e não está usando planilha, né? Então, assim, está perdendo muita produtividade, né? Então, fica aqui
a dica, né? Se você gostou, compartilha com quem você conhece e não está fazendo isso. Segue o canal, segue o IA para Negócio. Cara, e muito obrigado aqui por essa aula, assim, esse choque de realidade, cara. Eu que agradeço, Jorge. Conta comigo. Parabéns pela sua história, tenho conhecido pela sua trajetória, inspirando muita gente. E eu acho que isso que é legal, você também trazer a importância desse executivo, de ele entender que tá novo ainda. Que a gente vai viver até 100 anos, então tá novo, tem muita coisa para agregar e você traz muito bem essa mensagem. Bom, então aqui tem um presente aqui patrocinado, né? Como Nasce uma Startup. Que legal. Obrigado, viu, Jorge? Acho que isso aqui é muito importante, que, como eu falei, 90% quebra em 5 anos. Então você precisa buscar conteúdo, conhecimento. Olha que legal, o Eurico do vice-presidente, eu lembro dele. Trabalhando no Bradesco. O Eurico, o André Rodrigues, o Leopoldo, né? Então, toda a galera do banco. Isso muito bom. Então esse livro ele explica um pouco como é que você monta um negócio escalável em 90 dias, né? Então não é atalho, né? Mas são os erros que você não deve cometer. E se você não cometer esse erro, você implementa bem rápido, né? Vou ler com... Muito bom, sensacional. Obrigado. Ótimo.